Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que marcou o encontro com velocidade, seja muito bem-vindo a mais um bloco do Café com Velocidade 545, dessa vez falando sobre Fórmula E. No bloco anterior falamos sobre Fórmula 1 e notícias da atualidade, tudo que aconteceu na última semana neste programa, que vai agora mudar dos motores a combustão para os motores elétricos, para aquela disputa nas ruas estreitas, na maioria das vezes, ao redor do mundo, e que começou para nós lá longe em Hong Kong, e curiosamente nós ficaremos sem ver, né? Afinal de contas, a Fórmula E cancelou a sua etapa que ia realizar aqui em São Paulo, aqui no Brasil. No lugar vai ter novamente Punta del Este no Uruguai, até porque a estrutura já está montada e tudo, e vai fazer esse tour pela América do Sul junto com a etapa de Santiago. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso antes de começar a falar da prova? Porque, né? Eu falo. Acho que é algo chato, mas tem que ser falado, né? Infelizmente tinha, Babi, muitas pessoas que já estavam se preparando para ver a Fórmula E aqui no Brasil. Sim, inclusive até durante a transmissão da corrida, né, teve uma pessoa que mandou mensagem pro Fox Sports e eu lembrei muito da minha história com a Indy, porque a pessoa falou, poxa, mas eu já tinha até comprado passagem para ir para São Paulo e tal, não sei o quê. E aí eu senti a dor dessa pessoa, porque quando ia ter a Indy aqui em Brasília, eu comprei também passagem, já estava vendo hospedagem. E foi esse banho de água fria também. Mas o que me deixou mais brava com essa situação é que junta com a questão política, né? Então eu já, assim, tem que entrar um pouco nesse mérito. Eu não tô muito contente com o que tá acontecendo com a cidade de São Paulo. E aí você, tipo, vê essa situação, sabe? Não é igual Brasília, que eles cancelaram a prova porque precisavam de remédio para hospital. Esse tipo de coisa que é muito mais grave. Mas não, aqui é porque o AMB está em processo de privatização, então não se chegou a um acordo e teve que cancelar a corrida. E aí eu fiquei bem brava mesmo, eu fiquei com muita raiva, tipo, vai privatizar o raio que o parta, mas deixasse minha corrida acontecer aqui, sabe? Ia ser muito bom pra gente, como palco de mais uma categoria, assim, entre as grandes, né, a gente já teve Indy, tem Fórmula 1 todo ano, a Fórmula E só ia somar pro Brasil como palco aí, como calendário, né, de mais uma competição. E triste porque a gente tem dois brasileiros que já foram campeões da categoria no grid, então assim, um banho de água fria número 2, assim, eu devo dizer, né, então foi uma série de banhos aí que a gente levou que não foram bons, e a gente vai ficar mais uma vez sem ter uma etapa da Fórmula E, que eu fiquei bem chateada com isso, que eu já estava super planejando para ir e tudo mais. Acaba sendo um pouco menos sofrido do que você ter um ingresso já e uma passagem, né, nas mãos, mas de qualquer maneira é decepcionante, né? Não tem como receber uma notícia dessa e ficar feliz, ainda mais que a gente já sabe, né? Aí volta aquela história, automobilismo, esporte super complicado, aí quando a gente tem um apoio aqui, quando fala, pô, agora vai acontecer, aí vem esse fator aí, terceiro, né, e maior do que qualquer outra organização, que vai lá e acaba com o que a gente gostaria aí de assistir, e estava animado para isso, né? Eu pelo menos estava muito animada para essa corrida. Sobre esse assunto, Rosa, eu acho que é evidente que a gente tem que comentar, inclusive é muito chato você já ver a televisão, né? A própria televisão, a própria transmissão oficial já foi mais rápida do que o site, que eu acho que o site ainda mostra lá a etapa brasileira, mas a transmissão de TV foi mais rápida, né? Porque ao mostrar o calendário já tinha colocado ali a sexta, se eu não me engano, etapa como ainda a ser definida, né? Nos gráficos da televisão. E eu acho que a gente teve
alguns anos, né, em que o Brasil passou uma imagem muito falsa para o mundo, né, do que não era, né, fazendo uma Copa do Mundo aparentemente sem problemas, mas quem foi aos Jogos viu que teve falhas absurdas de organização, ridículas. Eu passei por várias, que não cabe ficar citando aqui, mas posso comprovar que existiram. Realizou uma Olimpíada comprada, né, mas realizou, as coisas aconteceram. E isso passou para o mundo, né, uma imagem de que, olha, o Brasil consegue, o Brasil não consegue. O Brasil não consegue. Né? O Brasil é o país que não consegue organizar uma prova da Indy, não consegue nem sequer honrar o contrato que tem com a Indy. O Brasil é o país que não consegue manter o WEC, porque não consegue pagar fornecedor, que já tinha confirmado. O Brasil é o país que não consegue sediar uma corrida de Fórmula 1 com segurança. E o Brasil é o país que não consegue arrumar um lugar em São Paulo, numa cidade do tamanho de São Paulo, para colocar uma corrida de Fórmula E. A questão da privatização eu deixo mais para vocês paulistas, porque aí eu acho que tem que se pesar o que é mais importante para o futuro. Então é uma discussão mais técnica aí. Agora, você, se houvesse vontade, você faria outro lugar. Você já avisaria dos planos com antecedência, você já conseguiria trazer a equipe técnica da Fórmula E para avaliar outros locais, porque não é possível que a maior cidade do Brasil não vai ter um outro lugar que seja em condições. Tem que ser somente... Não é. Então isso é falta de vontade. O Brasil não quis sediar. O Brasil não, quem é responsável na cidade não quis realmente receber o evento. O triste disso tudo é que era um compromisso já assumido, né? Já tinha se colocado como presença no calendário, a Fórmula E já contava com essa vinda para cá, e não conseguiam honrar. Isso, para mim, porque o Brasil não se candidatar é uma coisa. Né? É um absurdo, porque é o país com condições, né, se tivesse vontade, de mais trabalhar energia renovável, talvez, no planeta. Então tem tudo a ver com a Fórmula E. Mas não se candidatar é chato, mas é o 100º, 50º problema que o país tem. Agora, é mais feio se candidatar e cancelar. Aí sai mais feio. Né? Apesar de que a grande etapa que eu ia ficar maluco, né, de assistir, que era Bruxelas, fez a mesma coisa no ano passado. Então faço aqui esse asterisco. Mas vamos ficar aqui na América do Sul. Buenos Aires sempre honrou os compromissos que teve. Punta del Este, já citada, honrou os compromissos que teve. Santiago, não tenho a menor dúvida que vai honrar o compromisso que fez, né, até porque é uma cidade muito mais evoluída do que todas essas que eu citei. Então é muito feio, mas é a cara do Brasil, né? Da última hora, do jeitinho, do interesse político. Então, assim como o episódio de Interlagos é um vexame, mas mostra para o mundo o que é o Brasil, né? Mostra que se a Fórmula 1 não abrir o olho, um dia pode acontecer o pior. Esse episódio, também de uma maneira dolorosa, mostra o que é o Brasil. Um país que cada vez menos tem condição de sediar um evento de médio grande porte. Eu citei aqui só os automobilísticos, né? O WEC, Indy, a Fórmula 1 e a Fórmula E. Eu citei só os automobilísticos. Se a gente for entrar para outros ramos, fica ainda pior. Então é lamentável, não quiseram, não souberam e deixa a marca Brasil, podemos dizer assim, arranhada, porque chegou a ser anunciado, estava no calendário, estava sendo esperada essa prova por muita gente, não só no Brasil, e aí não conseguem arrumar um lugar numa cidade gigantesca, não tem outro, não tem ali não vou nem pro Ibirapuera, não tem um conjunto ali que possa fazer, né? Não tem, então é só ali. Então, realmente, né, o Brasil cada vez menos merece ser considerado no automobilismo internacional. Essa é a triste verdade. Aí eu aproveito e adiciono aqui, não foi enviado pelo e-mail, como falei no bloco anterior, não tivemos interações pelo e-mail do Café com Velocidade, cafécomvelocidade@gmail.com, mas tivemos esse comentário na época no nosso grupo de apoiadores, o Lucas Herrera falando que isso também mostra um pouco de desorganização da Fórmula E, porque já tem acontecido com certa frequência essas etapas serem desmarcadas quando o campeonato começa. Eu queria ouvir de vocês dois se vocês têm essa impressão de desorganização, de parcela de responsabilidade
Alejandro Agag, que é o promotor da Fórmula E, e se vocês veem isso também como um problema para a categoria. Eu não vejo porque eu acho que datas e calendários e locais acabam sendo suscetíveis a mudanças, tanto que essa questão do Brasil não é culpa do Agag, não tem, assim, não tinha o que ele fazer, já estava acertado, e aí vem o prefeito e fala, não quero, sabe, estou passando por um processo de mudança na minha cidade e não vou conseguir sediar a sua corrida. Mas o que eu dou mérito para a Fórmula E, e eu entendo também o lado do JF, é essa questão de tentar ir para lugares onde a gente não vê muito automobilismo, e também em pistas de rua, que é toda uma questão de para todo o trânsito, afeta a vida das pessoas, então é uma situação um pouco mais complicada, né? A única etapa que a gente tem eu ia falar em estádio, olha que eu fiquei com essa questão do estádio na cabeça, mas em autódromo o México. Então. Não deixa de ser errado. Não deixa de ser certo, aliás. Você não tá errada. Foi uma associação errada, mas que deu certo, né? Então Como o Fábio Campos falou no início do programa, né, da desinformação, a gente tá informando e desinformando ao mesmo tempo. Hoje tá assim. Então eu dou muito crédito dele tentar fazer essas coisas e relativamente conseguir, por mais que nem sempre as pistas são as ideais, por mais que às vezes fica ali meio complicado da gente ter uma prova devido ao tamanho de interrupções que tem por conta dos desenhos das pistas, mas é um mérito sim levar corridas onde a gente não via há muito tempo. Nesse calendário tem provas super interessantes, né? Já com Santiago, com Zurique, com Berlim. Com Roma. Então, Roma, Paris. Então são locais assim que você fala, tá, tem autódromo? Até deve ter, mas talvez não tá apto a receber uma corrida, não tá em condições, e aí você tem uma categoria que vai lá e fala, não, então fecha aqui, eu faço um traçado e corro. Então eu dou muito mérito para a Fórmula E por conta disso, ao invés de criticar essas mudanças, assim. Acontece, mas assim, querendo ou não, a gente aqui não é afetado por isso, são mais os pilotos, a organização e tudo mais. A gente foi afetado porque cancelou uma etapa no nosso país e várias pessoas já foram prejudicadas. Mas as etapas nos outros lugares não mudam em nada, né? Eles substituem e vida que segue a gente continua assistindo. Não, mas eu acho que aí eu também vou discordar. Eu acho que um cancelamento, eu até não tinha pensado sobre esse aspecto, a colocação do Herrera é interessante. À medida em que você cria um calendário, você tem que honrar o calendário. Quanto mais mundial é o seu evento, porque existem os eventos que não são tão mundiais assim, embora vão aqui e ali. Por exemplo, a Stock Car anunciar uma etapa em Portugal e cancelar, ou mesmo a Stock Car já correu em Portugal, né? Ou na Argentina, tudo bem, você pode... Nunca é legal, mas você releva. Agora, a Fórmula E ela já está num tamanho que eu acho que isso não cabe mais. Eu coloco, sim, um pouco na categoria a responsabilidade. Por quê? Claro que ela não é a Fórmula 1. Né? Quem aqui se lembra de alguma etapa de Fórmula 1 que foi cancelada previamente? Não existe. Ou mesmo NASCAR, que não existe. É uma local, né? Porque o que a Fórmula 1 faz? A Fórmula 1, ela cobra do autódromo uma fortuna. E ela coloca lá no contrato. Então o autódromo não pode ousar cancelar. Né? Explode uma guerra como explodiu no Bahrein, vai lá e corre, meu amigo. Né? E a Fórmula 1 também ela se lixando sempre para esse lado fora da pista. Porque ela se prende. Mas a Fórmula 1, eu estou usando só um exemplo, só para citar essas coisas para o ouvinte, embora não seja justo comparar. Porque a Fórmula E não pode fazer isso. Ela não tem o tamanho que a Fórmula E tem. A Fórmula E não tem o tamanho que a Fórmula 1 tem para fazer isso. Então eu citei aqui a Fórmula 1 só como um parênteses, tá, gente? Fecha o parênteses, para não acharem que eu tô comparando. Agora, na medida em que você faz um calendário, e você é um campeonato mundial, você tem muito patrocinador envolvido, como a Fórmula E tem, a Julius Baer, enfim, tem vários nomes de patrocinadores do mundo que estão envolvidos com a Fórmula E. DHL. Exatamente, DHL, tem vários da Fórmula 1, inclusive, que se repetem. Quando você cancela uma etapa, você pode estar ferindo um interesse que é vital para um dos seus patrocinadores. Então, quando você tem um calendário mundial, é importante para você mantê-lo, é importante para você honrá-lo, para você atrair novos. Olha aqui, eu estou indo para a Suíça, onde não se corre há 60 anos. Opa, vai ter muita gente que vai querer. Olha, eu estou indo para a Itália, eu vou fazer uma prova, gente, que vai dar a volta no Coliseu.
Até porque quem já foi a Roma sabe que dá para fazer uma curva ali, dá para fazer o Fórum Romano está ali do lado, ou seja, dá para fazer até a paisagem mais linda que a Fórmula E já viu. Tem uma avenida ali do lado do Coliseu que é larga, é uma maravilha para a Fórmula E. Ou seja, você vende isso. Olha aqui, eu vou correr em Nova York. Quantos patrocinadores não são atraídos porque a Fórmula E vai para Nova York? Então, cancelar a prova é grave. É um erro, sim. Você tem que criar garantias. Claro que você não vai amarrar um contrato a milhões, como faz a Fórmula 1. Mas você tem que criar garantias, assim, você tem que fazer um pouco do que faz a Copa do Mundo. Você tem que criar etapas. Olha, até dia tal você precisa dar tal garantia financeira, até dia tal você precisa confirmar o evento. Se você confirmar depois de tal data, é multa. É preciso se fazer esse tipo de trabalho. Porque a Fórmula E ela já tem um tamanho no mundo hoje em que ela já conseguiu um feito que era dificílimo. E ela conseguiu. Ela está estreando a quarta temporada, quarta apenas, gente, 4. Ela fez 3 anos na prática. E ela já é um campeonato mundialmente assistido. Um campeonato que pilotos comentam, um campeonato que pilotos de outras categorias tweetam, um campeonato que a imprensa cada vez mais se atenta, cada vez mais é caro para comprar os direitos. Então, ela tem um tamanho que cancelamento de prova você fere não só o torcedor que se programa. E quem assistiu Hong Kong viu que tinha muita gente ali que não tem olhinho puxado. Né? Tem muita gente que está ali, que você não pode cravar que foi por causa, mas que estava ali, mudou sua viagem, fez a sua programação para ir atender a corrida. Né? Um evento mundial, você tem essa responsabilidade. A Fórmula 1, você tem a segurança de começar a trabalhar uma viagem em janeiro, para quem tem a intenção, sabe que isso aí é até recomendável. Você começa a trabalhar a viagem em janeiro, fevereiro, porque você sabe que em setembro você vai estar lá. E não vai ter esse tipo de problema. A Fórmula E precisa chegar nesse ponto. Da gente, cadê o. Já pode divulgar o calendário de 2018, daqui a 3, 4 meses, para as pessoas já irem se programando. A estrutura da Fórmula E ainda é muito fraca, perto do tamanho em que o show, no bom sentido, no ótimo sentido, eu diria, atingiu. Então, eu acho que cancelamento de prova também se inclui, porque a gente tem de vários lugares, né? Esse do Brasil a gente sabe da bagunça que é, mas eu citei aqui Bruxelas, se a gente for puxar pela cabeça, a gente acha outros, acho que na Alemanha, enfim, a gente tem que pegar os calendários para ir se lembrando. Mas isso tem acontecido com uma certa frequência que você atrapalha fechar um contrato, porque você, para sentar com o patrocinador, que é a grande maestria que esse Alessandro Agag tem, Alejandro, né? Olha aqui, eu vou passar por tais países, meu amigo. E no ano que vem vou para esses. E na outra temporada quero esses. Então essa força que a Fórmula E tem de poder falar que hoje tem muito mais montadoras que a Fórmula 1, que vai vir a BMW, que vai vir a Porsche, que vai vir a Mercedes, ela tem que ter o mesmo nível para falar de calendário. Eu queria até fazer aqui uma observação, porque pode ter parecido que eu falei, não tô nem aí para cancelar o calendário e tudo mais, porque tem essas corridas aí que são super interessantes. Não é isso. É sim um grande furo cancelar o calendário, tem toda essa questão que você falou, Campos, né? Eu falei que do meu ponto de vista eu dava um desconto, mas claro que até puxando um exemplo recente que aconteceu no Brasil, a gente teve a Fórmula Truck aí que morreu porque não eram fechados os calendários com tempo suficiente para que as equipes e os pilotos pudessem buscar os patrocinadores para ter aí essa possibilidade de disputar a temporada. Então, não foi defendendo essa questão, mas foi compreendendo por esse lado de ir para lugares diferentes, de fazer essas pistas aí que são fora do comum, mas não que eu apoie ou de alguma maneira que é natural e que deve acontecer, gente. A gente já programou viagens para assistir corridas em outros lugares e eu acho que eu ia ficar muito brava se eu planejasse ir para outro país, qualquer pessoa, né? E acontecesse essa situação. Pertinho já foi chato, imagina longe, né? Então, não tava defendendo, só para ficar claro também. Bom, vamos falar então agora do que aconteceu nas duas provas lá em Hong Kong. Iniciamos esse bloco falando, óbvio, do que deixou de acontecer, do que os espectadores, o público brasileiro deixou de presenciar ao vivo, e o pior de tudo é que a notícia veio e depois um início de campeonato excepcional, de ponto de vista para discussões técnicos, de prova mesmo. O início da Fórmula E
essa etapa inicial, aliás, as duas etapas me chamaram muita atenção por equilíbrio, por disputas e até pelas polêmicas que já deram as caras logo assim, na primeira curva da temporada, em primeira curva mesmo, né? Tivemos até bandeira vermelha na primeira etapa, algo raro. Bárbara Franzi. Primeira bandeira vermelha da história da Fórmula E. Que nunca teve. Até, assim, eu vou contar. Eu assisti ao vivo a primeira etapa, né? Acordei muito cedo, então, assim, eu olhava aquilo e falava: não vai dar bandeira vermelha, que eu não quero, eu vou ficar com sono, tudo. Não deu. Eu fui, levantei. Quem mandou assistir? Tomei um copo de água e falei, agora tem que aguentar, né? Aí eu aguentei, aí terminou a transmissão. Você é um saudosista, ninguém assiste nada ao vivo hoje, mas. Eu não assisti. Fábio Campos defendendo a Bárbara. Público, né? Bárbara é a prova aí, ó. Bárbara é a prova viva. Mas eu quis assistir ao vivo, né? Uma escolha minha, claro, que não estou aqui defendendo, até porque o horário era bem ingrato de fato, mas para a primeira prova eu fiz isso, para a segunda não. Eu peguei e assisti depois ao longo do domingo, porque foi bem mais complicado, o sono bateu mais pesado. Mas quem assistiu ficou acordado principalmente para a primeira prova, acho que valeu muito a pena, né, Babi? Muita disputa, assim, muito equilíbrio, não dá nem para dizer que quem é quem na relação de forças, né? Pilotos aí aparecendo logo de cara. O que você achou? Então, eu não assisti ao vivo, tava super cansada e deixei aqui gravando e fui assistir no sábado só no fim do dia, assim, fugi dos spoilers. Eu acho que é a parte mais difícil, mas Fórmula E é uma categoria que nesse fim de semana eu até vou classificar que no sábado foi um pouco Fórmula Indy e no domingo foi um pouco Fórmula 1, pelos estilos de corridas que a gente acabou assistindo. Mas foi muito interessante a prova do sábado e assim, eu fiquei feliz que eu passei essa bandeira vermelha rapidinho ali na gravação e eu fiquei pensando, nossa, coitado, realmente, de quem acabou acordando cedo e ou não dormiu, né, emendou e teve que ficar ali acompanhando todo esse trabalho e tudo mais, né, é um pouco desagradável, assim, quando está cansado, mas eu achei uma corrida bem interessante, bem bacana, cheia de movimentações, e o mais legal foi exatamente isso que você pontuou, Rosa, que tem equipes diferentes, né, se mostrando, forças diferentes. A gente estava muito acostumado a ver Audi versus Renault. Então, esse ano já começou e, assim, é muito prematuro a gente falar que vai ser assim, mas é interessante ver como esse equilíbrio já está diferente, como talvez a gente sabe que Buemi e de Graça tiveram problemas ao longo do final de semana, mas é uma oportunidade da gente ver também outras equipes chegando, outros pilotos mostrando a que vieram. Então, esse foi o fator mais positivo, assim, já dessa nova temporada da Fórmula E. Foi muito interessante de assistir alguns deles aí na pista. Outros deu um aperto no coração, assim, que eu falei, não é possível que essas coisas aconteceram. Mas no domingo isso. Mas no sábado foi aquela prova clássica da Fórmula E, super movimentada, com várias ultrapassagens, então foi interessante essa questão também. A gente fala bastante do traçado aqui, né, como os circuitos são super apertados, mas deu para ver que os pilotos fizeram mais ultrapassagens do que acabaram batendo, então acho que isso é um ponto positivo, que na primeira temporada a gente tinha mais acidentes do que ultrapassagens, então acho que agora chegou num equilíbrio e foi uma corrida bem bacana de se assistir. Ainda alguns problemas, né? Como eu mencionei lá no início, os pilotos não tiveram acesso ao rádio, então muita gente ficou sem se comunicar ao longo da corrida. E também essas baterias que acabam apagando do nada, né? E aí o piloto precisa reiniciar ali o sistema para conseguir continuar na corrida. Mas são coisas que a gente viu acontecendo e com certeza vão evoluir. Daqui a pouco a gente já vai ter o carro que não vai precisar trocar, né, a bateria, não vai precisar entrar nos boxes para fazer
essa troca de carro. Então acho que são as coisas aos poucos, né? É muito batido eu falar isso, mas eu lembro lá quando a gente ainda ventilava o início da Fórmula E e eu fiquei super animada e apostava muito na categoria e tinha muita gente com o pé atrás e achando que ia durar só uma temporada ou nem a primeira ia dar certo. Então é bem legal de ver onde que chegou e que tem um campeonato competitivo pra gente assistir, né? Isso que eu acho que é um dos pontos legais, porque o automobilismo tem que ter essa tecnologia, mas também tem que ter a questão da disputa que a gente gosta. Então acho que as duas coisas aí estão bem equilibradas. O que te chamou mais atenção, Fábio Campos, nesse sentido? Inicialmente a prova, principalmente a prova 1, né? Olha, Rosa, eu acho que tem muita coisa que a Bárbara citou aí que a gente pode adentrar mais profundamente. Adentrar saindo. Como é que foi que eu falei na abertura? Eu nem lembro. Foi uma besteira tão grande. Ouvinte, dentro ou pra fora, né? Alguma coisa assim. Vai lá na abertura do programa, você que tá ouvindo o bloco da Fórmula E direto, tem o bloco da Fórmula 1, e eu falei uma besteira lá na abertura, foi engraçado daqui, eu nem lembro aqui mais qual, ainda bem. Mas pra gente se aprofundar mais, respondendo a sua pergunta, Rosa, me chama a atenção, que sempre me chama, né? O que sempre me atrai para uma corrida de carros, que são as ultrapassagens. Né? Quando elas existem, eu acho que a Fórmula E, a Bárbara esbarrou um pouco nisso. Né? Ela carrega ela é tão diferente, e ela carrega as pessoas vão assistir com preconceito, vai até separar a palavra, embora o sentido seja o mesmo, que acho que influencia muito na cabeça das pessoas, porque já vem com o preconceito de velocidade, dos autódromos, que são ruins. Aliás, não é autódromo, né? Desculpa. São pistas. Autódromo é outra coisa. Autódromo é aquele que tem portão, tem pista, tem garagem, tem torre de transmissão. Né? A Fórmula E não corre em autódromos. E não corre porque não quer mesmo. Porque é uma filosofia da categoria. O que, mesmo fazendo sucesso, e a categoria eu acho que faz, e essa primeira prova de sábado me encantou muito por causa disso, porque você vê o cara jogar o carro, você vê o cara escorregar, você vê a classificação, o carro andando de lado. Então você tem um automobilismo que é puro, para quem não tem o preconceito. Para quem começa a assistir, mas o circuito é ruim, vai ser ruim mesmo. Se você já começar com essa cabeça, o som, você realmente não vai gostar do som, porque o carro não tem som. Se você já começar assistindo com essa cabeça, ela vai corresponder às suas expectativas mesmo, ela não vai te surpreender, você vai se decepcionar. Dos traçados, da velocidade final. Se você, ouvinte, limpar a sua cabeça de preconceito, falar assim, eu quero assistir a corrida. Separe em sílabas, corrida da Fórmula E, eu acho muito difícil você não se empolgar. Porque ela empolga. Porque ela tem. Não foram, as duas corridas de Hong Kong não foram nenhuma maravilha. A primeira é muito melhor do que a segunda. Mas é o que me impressiona para responder a sua pergunta bem no nervo, Rosa, é o tipo de ultrapassagem, né? Que é algo cada vez mais raro no planeta, que é a ultrapassagem do risco, é a ultrapassagem é a ultrapassagem insegura, eu posso até dizer. Né? Que a gente viu um movimento do de Graça para cima do Buemi, que foi, você pode até chamar de atabalhoado, porque foi uma coisa até maluca, mas é um movimento do cara que vai para cima. Né? A gente viu uma ultrapassagem do Sam Bird para cima do Verne, que foi uma coisa de você falar de onde ele tirou, porque foi aquela que o cara decide no milímetro final de pista. Ele já vira o carro e começa a ultrapassagem já em cima da freada. Você nota isso. Quem observa a categoria com um olhar um pouco mais querendo ver essa técnica de ultrapassagem, você observa isso. Vai lá no replay. Né? Se não está no YouTube, daqui a pouco vai estar. Enfim, os caminhos aí que a gente sempre usa para assistir, não é difícil. Reveja a ultrapassagem do Bird para cima do Verne. Né? Esse é o tipo de coisa que eu gosto muito de colocar no Twitter, que são as manobras que passam desapercebidas aos olhos das pessoas, que eu acho que merecem pela técnica. Só que eu faço isso com a Fórmula 1, não sei nem se a Fórmula E se tem jeito. Vou até procurar, saber se dá para pegar só o momento da ultrapassagem, enfim, tomara que tenha. Tomara que seja fácil de achar também. A Fórmula E tem um canal no YouTube até digno de nota, digamos assim. Se não é ainda o perfeito como o da DTM, que é perfeito, que te dá tudo, você assiste a categoria ali a hora que você quiser, isso é para quem, né, para quem está buscando assistir campeonatos mais diferenciados é ótimo, e a Fórmula E fica no meio termo ali, mas o site não é ruim não, a página não é ruim não. Mas voltando aqui à vaca fria, diria o outro. Todos esses vários movimentos são movimentos que vale a pena você analisar tecnicamente, são movimentos diferentes, são movimentos de risco, é isso que eu estava dizendo.
São ultrapassagens praticamente todas elas de risco. O Piquet faz uma que ele perde o carro. E o carro escorrega nas 4 rodas. E ele ultrapassa um carro da Mahindra. Eu acho que era o Heidfeld. Foi na primeira prova. Era o Heidfeld. Pela quarta posição, não foi? Isso. Então, os tipos de ultrapassagens são muito legais. Porque é um tipo cada vez mais raro hoje em dia. Cada vez mais raro na Fórmula 1. Cada vez mais raro na Fórmula Indy, por exemplo. Que você vê, a comparação com a Fórmula Indy é desleal. Porque o nível da Fórmula E é 16, 17 vezes maior do que o da Fórmula Indy. O nível dos pilotos que eu estou dizendo. É desleal. O que os caras fazem naquele metro de pista ali, os da Indy nem sonham. A Indy tem muito mais acidente em circuito de rua. Mas até também é desleal a comparação, porque a Fórmula Indy, a Fórmula E ganhou muito mais atrativo mundial e atraiu pilotos melhores. Enfim, é natural. Isso acontece, tem muito ex-Fórmula 1, tem muito piloto ali de promessa do automobilismo, tem gente que está subindo para lá primeiro, antes da Fórmula 1, então tem essa realidade. O que, para encerrar o comentário, não faz, estou fazendo todos esses elogios, mas o que não nos impedem aqui de jornalisticamente defender a melhor dessas pistas. Né? Essas pistas podem ser muito melhores. O mérito que a Fórmula E tem de conseguir fazer boas corridas nessas pistas até amplifica ainda mais o seu mérito, mas não quer dizer que a gente tem que se contentar com, tá vendo? Dá certo, então fica nessas pistinhas. Pode-se fazer pistas muito melhores. Essa de Hong Kong tem aquele trecho da chicane ali que travou todo mundo na primeira volta, que é uma coisa, é raro, né? Acontece muito mais na Indy do que na Fórmula E, mas que deve ser evitado, que pode ser evitado. Porque vem aí mais equipes, vem mais carros no grid, que é um problema ótimo para se resolver, né? Então vem Porsche, vem a BMW vai, né? Mas ela deve, né, Rosa? Acho que ela vai encampar a Andretti, então não quer dizer uma soma, né? Mas seria até legal se houvesse essa soma. Vem aí a Mercedes, enfim, no mínimo mais 4 carros para se espremer ali. Teve uma entrevista durante a bandeira vermelha com o Alejandro Agag, que eu notei, eu percebi, posso estar enganado, mas eu tive a impressão de que ele estava muito insatisfeito. Ele estava, a corrida parada, tem que reiniciar. E aí ele falou brincando, olha, vem aí mais 2, tem que aumentar essas pistas. Pode até ter sido uma brincadeira, mas eu percebi, até pelos trejeitos da expressão do rosto dele, que ele estava nervoso, que ele estava um pouco chateado com a questão da bandeira vermelha. Se for ótimo, a melhor coisa que tem, agora prometo que vou encerrar, a melhor coisa que tem para uma categoria, para um campeonato esportivo que seja, são dirigentes que se revoltam quando as coisas não deu certo. Que infelizmente a maioria é o contrário. São aqueles que defendem, que batem palma para certos interesses de terceiros e que se cegam para defeitos da categoria, para não achar que está denegrindo o próprio produto. Tomara que o Alejandro Agag tenha essa visão, porque podem ter pistas de rua, por exemplo, muito melhores. Pistas do nível de Singapura, Rosa e Bárbara. Vocês já imaginaram a Fórmula E? Pode não ser o traçado completo, mas com aquela estrutura, aquela largura de Singapura, a chance é muito maior de você ter uma corrida sensacional do que nesses autódromos espremidos que ela corre. Isso se eles realmente começarem a pensar um pouco em autódromos, em como essas pistas são configuradas, porque o que eu falei já há algum tempo, né? Parece que a tendência é utilizar essas pistas enquanto os carros ainda não têm uma autonomia de velocidade. Mas pode continuar usando, Rosa. Até para a Bárbara falar. Eu não estou falando que tem que ir para o autódromo. Pode continuar na rua, mas existem circuitos de rua que você pode fazer muito mais largos, com muito mais opções. Configurar de uma maneira que propicie mais disputas e menos acidentes por conta do espaço. Sim, isso concordo contigo. Acho que é até necessário pensar nisso num futuro próximo. Eu ainda creio, aí opinião minha, ainda creio que isso é muito em função da limitação do carro e que aí eles tentam buscar isso para, vamos dizer, não transparecer possíveis problemas de performance e tudo mais. Mas uma pista, por exemplo, que não sei. Eu tenho essa impressão. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Mas eu já vi, por exemplo, uma pista como a do Canadá no ano passado, que já, para mim, já foi muito melhor. Já é muito melhor, sem dúvida. Pista que tinha largura maior e possibilidades de ultrapassagem e diminuiu o número de acidentes. Bárbara Franzin, você quer adicionar alguma coisa nesse ponto? Na verdade, eu só ia comentar um pouco sobre as ultrapassagens que o Campos estava falando e... Belíssimo. Sim, às vezes eu, fico com a impressão que é um pouco de kart, né? Que os pilotos vão meio que pra cima. Muito bem associado. Muito bem associado.
É o escorregar que o kart faz, né? Sim, eles meio que jogam o carro, sabe? E entre aspas, não estão nem aí. Ou dá certo, ou eu freio, dou uma tocadinha ali no muro, mas continuo indo. Que é o mais próximo que a gente tem realmente do automobilismo puro, né? Que é o kart, que os caras batem roda, vão pra cima e tentam a todo custo ali fazer a ultrapassagem. Ô, Bárbara, você imagina o Daniel Ricciardo na Fórmula E. Nossa, ia não, barbarizar. O que não varia? Né? E o Rosa me fez lembrar, até, não sei se você terminou, pode terminar, desculpa. Não, era só isso mesmo, só essa observação. Eu ia falar que o Rosa citou bem as provas de Montreal, mas você já tinha pedido a palavra, então só para complementar, isso que você está citando, Rosa, é tão certo que você lembra a briga que a gente viu do Sarrazin com me fugiu o outro. Mas enfim, o Sarrazin que ele teve aquele momento em Montreal, na prova 1, que eles ficaram 3, 4 curvas lado a lado. Não foi com o Buemi? Acho que foi com o Buemi mesmo, exatamente. O Buemi tava aquela tensão, aquela coisa toda. E eles ficaram 3, 4 curvas lado a lado, o que é excelente. Então, é claro que você não consegue fazer todas as pistas largas, principalmente, por exemplo, se você for para Hong Kong, né, que é uma cidade... Cidade-estado, assim, isso. Que você talvez não tenha muita opção. Não é São Paulo, igual eu tô falando, que é vexatório cancelar a etapa em São Paulo, porque não é possível que não dá para sentar em São Paulo e puxar para outros lugares que talvez sejam muito melhores que o AMB, que nem acha essa coisa toda. Nem acham o AMB essa coisa toda. Servia para a Índia ali por causa daquela reta longa, não era chato, tem aquelas arquibancadas, tudo bem, mas mais importante do que arquibancadas, embora eu vá sempre defender o torcedor de arquibancada, é ter um bom traçado. Né? É ter um bom traçado. É mais importante até do que arquibancada. Né? Senão vira uma pista que a Fórmula 1 muitas vezes faz, que é lindo, o autódromo, o entorno, mas e o traçado? Né? E o projeto? Então, Campos, sinceramente, viu? Até no meu bairro dava para fazer a Fórmula E, viu? Aí, ó, tá aí uma paulistana dizendo, entendeu? Claro que existe um monte de requisito, eles têm sido muito bem, eles têm feito pistas em que as coisas acontecem, né? A questão do hairpin, por exemplo, que é uma coisa meio que rara na Fórmula 1, cada vez mais rara na Fórmula 1, né, que é o cotovelo mesmo, 180 graus a mudança, para a Fórmula E é um barato, porque você aumenta a área de freada, né, você faz ali uma curva muito lenta, e a curva lenta é aliada da Fórmula E, ao contrário da Fórmula 1, nem sempre é. Então, assim, não dá nem para ficar comparando as duas, cada uma tem a sua realidade. E eles têm feito pistas em que as coisas acontecem, mas, repito, né, eu sou aquele tipo que me recuso sempre a me conformar. Mesmo sendo um apoiador, eu acho que a Fórmula E está dando muito certo, e está dando certo numa velocidade que, por exemplo, a GP2, mais ou menos, né, quando foi criada no lugar da Fórmula 3000, demorou até mais para pegar no tranco, e ali tinha Bernie Eccleston, tinha FIA também, claro, como tem na Fórmula E, enfim, também tinha toda a condição. E a Fórmula E nasceu do zero, gente, né? E a Fórmula E nasceu do zero. Então, projeto muito certo, acho os carros muito bem pensados, possibilitam pilotagem, possibilitam arrojo, um pneu que não estraga a corrida, e nem é o personagem principal, não precisa ser como na Fórmula 1. A Fórmula 1 precisa do pneu como personagem principal, porque se for depender do carro, não tem corrida. Então, peraí, vamos usar esse pneu aqui para mudar a história. A Fórmula E não precisa. E a gente vê o cara escorregando, teve uma volta da classificação, não sei se foi para a primeira ou para a segunda corrida, que vem um carro da Mahindra, o Félix Rosenqvist, e ele escorrega as 4 rodas. A Bárbara foi muito bem em lembrar. É um kart. E tem coisa mais legal, mais pura, mais gostosa de se ver de automobilismo do que o kart. Então a gente tem hoje, gente, uma categoria que consegue lembrar. Olha, a gente está falando em 2017. Na era da tecnologia, na era do DRS, na era dos campeonatos ruins, na era da televisão, na era do campeonato que fabrica final com 4 pilotos. Nós estamos numa era das piores esportivas. Existe um pingo de essência de automobilismo, que é a Fórmula E. Por isso que eu convido o ouvinte a assistir sem nenhum preconceito. Porque se você tiver o preconceito da velocidade, da pista, do carro bonito, embora eu ache o carro bonito, mas tem muita gente que não acha, se você começar com esse preconceito, a Fórmula E, ela vai te decepcionar, eu te garanto. Ela não vai mudar a sua opinião. Mas se você quer assistir corrida, olhe a Fórmula E com o olhar de quem quer assistir corrida. Eu queria... Tem muitos assuntos a falar, mas eu queria colocar um que contrapõe um pouco isso que nós estamos elogiando, que também acaba sendo uma questão importante no automobilismo de hoje, que é o que vai além da pista, né? O que acontece na pista e reflete fora dela. E nós tivemos aí 2 casos muito interessantes, diferentes entre si, mas muito interessantes, que eu
gostaria de ouvir vocês analisando. Primeiro, o Sunbird, né? A punição do Sunbird, que não foi... a batida, não sei, né? A batida na corrida 1, né? O atropelamento. O atropelamento nos boxes... Ele não chega a atropelar, né? Porque o rapaz lá é muito ágil e pula. Nossa, eu teria sido atropelada, certeza. Eu também. Eu acho que eu também, viu, Fabi? Que aquele cara deve estar acostumado, muito acostumado, porque não é possível. Mas, enfim, o acidente da forma que ocorreu gerou uma punição. Ele cumpre a punição e, mesmo assim, consegue a vitória. O que faz a Fórmula E, ou a organização, né, da Fórmula E? Na verdade, aí é a FIA que está envolvida. Mas é um regulamento, né, Rosa? Só para deixar claro. Eles não falaram, vamos dar um drive-thru. É o regulamento. Só que aconteceu o que aconteceu com a Fórmula 1 em Donington em 93, né? Descobriram que o box era mais rápido do que a pista. Né? E aí que é o problema. Você pune ele para a prova 2 por causa dos eventos que já aconteceram e já foi punido? Bem pensado. A Bárbara vai responder essa pergunta. Essa pergunta é muito boa, a Bárbara vai responder. eu adoro. Então, joga para mim. Essa é a questão. Você é a craque aqui do time. As situações difíceis, eu respondo as fáceis. Você já percebeu? As difíceis é com você. E eu vou dar uma difícil logo em seguida. Então tá bom, vou ficar com essa. Que essa teoricamente é fácil. A difícil é, como você explica uma empresa do tamanho da Audi apoiar uma equipe, e hoje em dia ela é a dona dessa equipe, Sim, que já jogou fora 3 vitórias por conta de erros, de procedimentos que invalidam tudo que eles fizeram no final de semana. Porque se na prova 1 foi decisivo essa não, vamos dizer, entre aspas, punição do Bird, que conseguiu a vitória por conta disso, a prova 2, o Abit aproveita de um erro do Mortara, vai lá, ganha, só que não leva por causa de código de barras. Quem quer responder a essas perguntas e analisar esses contextos? Não, você falou que a primeira era minha. Eu vou beber uma água, então a Bárbara vai responder as duas. Não, eu posso pincelar as duas, mas a primeira, Rosa, eu acho que tinha que ter a punição ali, né, regulamento, querendo ou não, fez uma coisa que não podia e acabou, podia ter machucado, podia ser algo mais sério. E eu acho que essa decisão de punir depois, porque descobriram que não ia dar diferença nenhuma, pode ser uma medida inteligente, né? Os outros pilotos poderiam entrar com algum tipo de apelo ou recurso e foi uma decisão acertada. Seria ruim se, vai ficar para a próxima etapa só. Eu acho que foi uma decisão até que rápida que já foi aplicada logo ali no dia seguinte. Então eu não vejo... Mas não recurso, Bárbara, porque tem um regulamento. Se o piloto bate o carro no pit, tem que trocar sem entrar na garagem, é drive-thru. Então não existe recurso, não é automobilismo brasileiro, que se tem recurso, o pneu furou, o cara entra com recurso. Não teria como ninguém recorrer, porque é o regulamento. Então, tanto é que eles aceitam numa boa e falam, tá, tudo bem, a gente tem que cumprir mesmo essa punição, que foi o mesmo caso da Audi, né, que vou te ajudar, tá, Campos? Que eles queriam... num primeiro momento falaram que iam apelar, que não concordavam, mas depois já baixaram a bola e resolveram retirar e entender que realmente foram punidos. Mas realmente, Rosa, é absurdo assim uma equipe desse tamanho, com uma tradição gigantesca, com, sabe, é uma fabricante de carros todos os dias aí, quantos carros que a Audi não fabrica, então dá até um friozinho, assim, de saber que essas coisas podem acontecer e acaba tirando um pouco o status de primeira força, né? Porque o que adianta você ter aí um carro bom, que você consiga vencer corridas e tudo mais, sendo que depois na inspeção técnica, na parte do vamos verificar se tá tudo certo, você é sempre pego. Então, eu não tenho uma resposta. Eu acho que é uma coisa muito... Talvez não estão olhando para o básico, estão tentando desenvolver o carro, mexer em outras coisas, deixar ele competitivo e acabam não olhando para o básico, que vamos verificar se está tudo certo, a gente está dentro das regras, não está fugindo de nada, que é aquela lição de casa que todo mundo, quando recebe o regulamento da categoria, faz e tem que se atentar, né? Agora, eu até fiquei meio assim, gente, eu não acredito que eles foram punidos por código de barra, sério, é muito amador para eu acreditar que é verdade. E é verdade, né? Já foi porca... Já cada situação assim da Audi chega a ser meio bizarro, é inacreditável mesmo. Porca, peso
E dessa vez, código de barras, né? Não, mas, gente, peraí. Vocês estão falando código de barras, parece, o ouvinte pode ter a impressão de que o código de barras não bateu e acabou, foi punido. Não, vamos explicar. É um identificador da peça que não bateu. E assim, é muito importante até explicar direito, Fábio. Eu falo isso porque, assim, o código de barras ele tem que ter um procedimento bem feito para estar lá, colocado direitinho, da forma correta, porque esse identificador, ele garante que o motor, no caso, uma das peças era o motor, não sofreu nenhuma alteração. Como então, é assim, Fórmula 1. Como na Fórmula 1 então, assim, ou seja, pode ser, e ninguém está falando que foi isso, mas pode ser que o motor tenha sido adulterado e por isso que estava errado. Exatamente. A Audi, claro, já lançou imediatamente após a corrida, falando assim, não, foi um erro de procedimento, erraram o procedimento e que isso acarretou esse problema. Tanto que no início, por conta disso, a justificativa era, vamos usar esse argumento para poder reaver a vitória. Só que aí deu um dia, perceberam que não ia ter como, porque ali está muito claro, né? Se você não segue um procedimento básico para garantir que a sua peça não foi de modo alguma inviolado, você perdeu. Você perdeu. E não é qualquer coisa, é o motor, é o conjunto principal de um carro. Então, eu acho assim, pode parecer bobo para quem lê, eu acho importantíssimo, é o zelo primordial de que aquilo tá funcionando e tá do jeito correto. Então, da próxima vez que atue melhor. O que é inadmissível do ponto de vista de estrutura, de campeonato, até de equipe, é que não é o primeiro erro, já é o terceiro, e assim, o terceiro grave que causa desclassificação. Pensar isso em questão de pontos em campeonatos, até já se leva assim, não, mas se a Audi tivesse vencido tal etapa, por exemplo, na Alemanha, com Lucas de Grassi, ela seria campeão. Não, esquece, porque se tivesse vencido, mudava toda a matemática, mudaria as provas, então assim, possivelmente, assim como é o caso de Mangueira, de Felipe Massa, é tudo um sei que não é concreto dizer, mas que prejudicou, de fato prejudica. Não tem dúvida, são 3 vitórias de uma equipe que brigou em alguns momentos pau a pau com a Renault na disputa de título. Então faz uma diferença. E iniciar uma vitória do Daniel Abt, um piloto que é questionado, que só tá lá porque o pai é o chefe da equipe e tudo mais. E esse final de semana do Abt foi muito bom, ele foi bem na prova 1, ele ia sair, acho que ia sair líder do campeonato se mantivesse a vitória. Então assim, e é um piloto que você não esperaria sair líder do campeonato, de uma equipe que sim, você se esperaria que tivesse um bom desempenho, mas o erro foi assim, total, crucial, uma besteira completa da Audi. Não tem que nem falar Abt Audi, para mim é da Audi. Agora assumiram de vez e a Audi é responsável por tudo isso. Eu vou responder a pergunta da seguinte maneira. Eu coloco isso muito na conta da categoria também. Porque, tudo bem, vocês estão colocando um ponto de vista que é o da Audi, que vocês têm até razão. Não discordo de vocês, não. Há uma repetitividade deles. Mas não são só eles que são desclassificados. A gente vê várias vezes nas outras provas da categoria, a gente já viu a Dragon ser desclassificada, a gente já viu a Renault, a Dam ser desclassificada. Então isso eu acho que é um problema que afeta muito a imagem da categoria, mais do que da Audi. Talvez. Porque é aquele negócio do resultado que não é comprovado. Né? É o resultado de pista que, para quem vai para uma corrida, faz toda a diferença. Né? Eu não canso de me dizer que se tivesse eu no Grande Prêmio do México da Fórmula 1 em 2016, eu jamais voltaria para uma corrida de Fórmula 1 aonde quer que fosse. Tamanha seria a minha revolta com aquela pune, muda o pódio, puxa para outro, agora não foi esse, agora muda de novo. Aquilo é uma vergonha para quem vai para a pista. Para quem está em casa é chato, né? Mas para quem vai para a pista é vergonhoso. Né? Porque você vê ali, você vai no pódio, às vezes é o piloto que você torce, às vezes é o piloto que você vibrou ali durante a prova. E o resultado, o automobilismo tem que se esforçar, a NASCAR está um passinho à frente nessa questão, para o resultado de pista ser aquele
que aconteceu na pista. A exceção, claro, a exceção das exceções, por exemplo, o caso do Alonso em Singapura 2008. Aquela corrida não pode ter o Alonso como vencedor. Talvez um dia a Federação Internacional de Automobilismo vai dar uma de CBF, vai dar uma de FIFA e vai, aquele campeonato, vamos mudar os títulos que valiam, que não valiam. Um dia vão tirar aquela vitória do Alonso. Porque o Alonso não pode ser primeiro naquela corrida. Mas aquela é a exceção. Essa questão técnica de regulamento, ela pode ser melhor trabalhada. O ouvinte me entenda, eu não estou dizendo aqui que o carro fora do regulamento tem que ganhar a corrida, não é isso. Mas há modos de você trabalhar isso. Você faz mais briefings, você tem mais consultorias técnicas, você revista um carro desse antes da corrida começar. Você tem horas entre o qualifying e a corrida. Por que não fazer uma bateria? Uma coisa dessa, já que vocês estão chamando de código de barras, não é uma coisa que você tem que desmontar o carro para verificar. Né? Você pode ali fazer por mais que você faça a desmontagem do carro, que todas as categorias fazem, claro, o escrutínio, como eles chamam, depois da corrida, mais detalhado, mas você pode fazer pré-avaliações ali, em que você pegue coisas antes da corrida começar, porque pelo menos você tem um resultado da corrida fiel àquilo que o telespectador viu no mundo inteiro e quem está lá na pista viu. Né? Então é difícil, claro que é um regulamento novo, claro que a Audi tem culpa, como vocês colocaram, mas eu acho que a Fórmula E pode fazer mais, pode dar passos na direção de tentar evitar isso, porque eu repito, não é só a Audi, talvez os casos mais vistosos sejam com eles, mas a gente já viu outras equipes, várias serem desclassificadas. E às vezes isso, a NASCAR, o mérito da NASCAR foi quando ela deixou de se colocar como inimiga, ou como investigadora, e passou a se colocar como parceira quase das equipes. Né? Há alguns anos tinha aquele fiscal ali, né, Rosa, você se lembra disso, que o cara, se o pneu não fosse trocado certo, ele avisava na hora, ao invés de ficar ali, vou pegar, vou punir, maravilha. Não, o fiscal apontava, corrija aí antes de você liberar o carro para você não ser punido. Ou seja, isso é ser aliado a direção ser aliada das equipes. A Fórmula E, claro que é diferente, claro que o funcionamento é outro, claro que o processo de avaliação é outro, mas talvez você fazer mais briefings durante o final de semana, você dar mais especificações técnicas, você reforçar coisas que às vezes estão no regulamento. Às vezes você precisa reforçar o óbvio, né? Tá chegando Mercedes, tá chegando Porsche. Uma ótima oportunidade para você fazer talvez briefings técnicos na quinta-feira, na sexta, enfim, depois de uma sessão, e você explicar, olha, gente, isso aqui vamos ser rigorosos, ó, isso aqui, a tolerância vai até a tal página 7, isso aqui não vai. É um universo, eu estou falando aqui bem superficialmente, porque é um universo muito técnico, né? E um carro desse a gente sabe a complexidade ali debaixo da carenagem, como é feroz, né? Então, a categoria pode se mexer para evitar essas desclassificações após a corrida, eu acho. Sim, tanto o Campos, e é bom mencionar, porque aconteceu isso nas duas corridas, ainda a gente vê, né, o carro que funciona à base de energia com esses problemas de simplesmente ele parar no meio da pista porque teve um superaquecimento, porque a parte eletrônica não está funcionando direito, então assim, é um carro, vamos dizer, sensível a esse ponto. Só que isso aí eu acho que não vai parar nunca, Rosa, eu acho que isso aí não vai acabar nunca. É inerente à categoria e até um desenvolvimento de uma tecnologia que está por trás, que a gente até discutiu ao longo do ano em relação ao futuro do automobilismo e tudo mais. Tem esse ponto de vista. Mas eu acho que não é nem o ponto que você quer e também não é o ponto que eu quero. Acho que o ponto importante nesse caso que você está levantando, de colocar briefs e tudo mais, é deixar um regulamento talvez um pouco mais simples de ser entendido e de ser aplicado de forma que assim as regras não interfiram tanto no resultado final de uma corrida. Mas isso é difícil, né, Rosa? Porque é uma tecnologia muito complexa. Então, você imagina o regulamento, você imagina se você pegar na sua mão, no seu colo, um calhamaço técnico da Fórmula E. É uma coisa que deve ser uma coisa de outro planeta, né? Eu acho que o caminho é o esclarecimento, você fazer bateria de avaliação, você conversar com as equipes, você ter os engenheiros que dialogam com os da FIA, com os da Fórmula E. Eu acho que simplificar o regulamento seria o ideal, mas é difícil. Como é que você vai simplificar um carro que tem uma bateria de lítio de não sei quantos quilos, que comunica com o motor, que faz a força motriz? É muito técnico, é muito difícil de você dar passos para trás nesse ponto, que aí você está indo contra o objetivo da categoria, né? Que é esse avanço. Né? Exatamente. Então, assim, tem alguns detalhes aí que estão envolvidos que ainda a gente vai, com certeza, discutir ao longo dessa temporada,
porque vamos esbarrar. E eu acho que esses dois casos, logo de início, já mostram de fato que a Fórmula E ainda tem algumas coisas a evoluir. Ah, tem muitas, sem dúvida, sem dúvida. Algumas coisas também do ponto de vista administrativo, não é uma categoria perfeita, mas que vai correr, que vai andar junto com boas disputas na pista, e isso é possível sim, né? Uma coisa não inibe a outra, viu, Fórmula 1? Que às vezes parece que é o contrário, né? E a Fórmula E, né, Rosa, ela já vive uma situação que ela se colocou, por mérito dela, de pressão. A pressão na Fórmula E, para melhoras, para esse tipo de correção, tem que ser forte, muito mais forte do que na Indy, por exemplo. Porque a Fórmula E já atingiu um nível mundial de status, de acompanhamento, de atrair montador, que ela precisa, tem certas coisas, eu já falei isso da Stock Car aqui, tem certas coisas que não cabe mais numa categoria de certo tamanho cometer. A gente, tudo bem, acontece, se aprende, mas é preciso se corrigir. Tem certas coisas que são corrigidas, tem certas coisas que podem ser muito bem melhoradas, mas a questão a enfatizar é a Fórmula E, ela chegou num status mundial em que cada vez menos, eu acho, na minha opinião, cabe a frase, não, estão começando. Em algumas coisas, sim. Em outras coisas, eu acho que as resoluções têm que ser imediatas. Por falar em imediatos, o que vocês têm que mencionar imediatamente sobre essas duas corridas aí, tanto da prova 1 e prova 2, que a gente deixou de comentar, porque foram já as ultrapassagens, já falamos dos eventos aleatórios da corrida, falamos da não realização do Grande Prêmio de São Paulo. Tem mais alguma coisa que vocês querem trazer? Eu tenho uma, mas eu queria finalizar com ela, mas vamos ouvir vocês para ver se... Sempre tem, né, Rosa, o que melhorar, né? Para quem não assiste com olhos conformistas, né, aceita tudo que tá, e o mundo é assim, como nós aqui, sempre tem o que melhorar, o que criticar, né? Uma coisa que vocês colocaram aí que é interessante, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio parece, por mais que seja, né, cedo ainda, mas a gente já pode dizer que há uma mudança em relação a 2016. Como é que é? 2015, 2016? Não, 2016, 2017. Né? Esses campeonatos que começam num ano e terminam no outro confundem. Né? Vocês se lembrem bem, vocês que são bons de memória aí, vocês dois, como foi o começo da Fórmula E no ano passado, na temporada passada, né? A Renault ganhando as 3 primeiras, se eu não me engano, era aquela questão de meu Deus, quem vai pegar esses caras? Né? Surpreendentemente alguém pegou, né? Eles nem foram campeões, mas o começo da Renault no ano passado foi estrondoso. Esse ano, olha a diferença, né? Se você somar os pontos de Lucas de Grassi e Sebastian Buemi, você chega a incrível quantidade de 1 ponto. Verdade. Somar a pontuação dos dois, tem 1 ponto. O de Grassi 0, o Buemi 1. Então, você ter essa reversão com os favoritos, né? Que não são favoritos à toa, né? Não é que Lucas de Grassi e Buemi vieram do campeonato passado. São caras que estão ano a ano brigando pelo título, porque a equipe dele deu aquela caída, né? E a outra coisa que eu queria ressaltar é como o grid, que é muito bom, que eu falo, não se compara com a maioria das categorias do mundo, o grid melhorou, na minha opinião, da temporada passada para essa. Saiu o Sarrazin, saiu quem mais, Rosa? Saiu o Dilma, saiu o Fringes e chegaram André Lotterer, chegou o Luca Felipe, que você pode questionar, mas... Mortara, da Costa. Eduardo Mortara. Ou seja, o Mortara no lugar do Sarrazin, para mim, é um salto enorme. Ou seja, o grid, que já era bom, ficou ainda melhor. O nível dos pilotos aumentou, que era uma coisa que eu achava difícil de acontecer. A não ser que 2, 3 nomes da Fórmula 1, era difícil de acontecer, e aconteceu, né? O próprio Lotterer, o Campos, ele deu uma declaração falando que o desafio técnico da Fórmula E é o maior desafio que ele já teve na carreira. O André Lotterer falar isso, ele já correu de Fórmula 1, ele fez uma etapa, mas ele fez carreira no WEC e assim, ele pegou uma fase de desenvolvimento imensa da categoria, né, dos protótipos. Não só a WEC, ele andou de Le Mans, né, na época que ainda não existia o Campeonato Mundial, mas o desenvolvimento completo. O Neil Yanni, que a Babi lembrou... Neil Yanni, a Bárbara lembra aqui, bem lembrado. É um piloto que é campeão de categorias aí, mundo afora, foi campeão da A1GP na época que a A1GP nasceu como possível categoria, possível espaço que hoje a Fórmula E ocupa, né? Aquela categoria que está abaixo da Fórmula 1, mas é uma categoria de nível mundial.
Então, assim, tem bons pilotos mesmo. A Bárbara lembra o Kobayashi, mas o Kobayashi acho que infelizmente é só para essa corrida, né? Mas também foi uma soma interessante do grid. Então essas mudanças é impressionante, porque dão uma força ainda, uma credibilidade. O nível do grid, gente, aquilo que eu estava falando do calendário, de que é importante você vender, porque o patrocínio é o que vai sustentar a festa toda. O nível do grid também é importante para você falar, olha aqui quem está no meu grid. Então, e a Fórmula E dá mais um passo bom nessa direção, né? Eu vou aproveitar aqui que você está falando de equilíbrio e passar a classificação de equipes rapidinho, só para vocês verem que interessante. Mahindra Racing na primeira posição, a DS Virgin na segunda, a Tista na terceira, a Venturi na quarta, a Jaguar, aí só então... Olha só, na 5 você falou duas que nem são montadoras oficiais, hein? São independentes. E assim, a Jaguar subindo... até pelo que a gente viu na corrida primeiro na prova 1 do Nelsinho e depois na prova 2 do Mitch Evans, que assim, uma coisa absurda, né? E o Mitch Evans se consolidando, ainda bem, porque é um piloto jovem que é um bom piloto, não é um piloto ruim não, e tá ali começando a mostrar alguma coisa. Então a Audi em sexto e a Edams, né, na nona e última posição entre as que pontuaram, porque a Dragon conseguiu não pontuar e saiu dessas duas etapas como a única equipe que não pontuou. Então, olha só, é curioso do ponto de vista de equilíbrio que são equipes que não estavam ali disputando na ponta, vamos dizer assim, o tempo todo, mas duas delas, as duas primeiras, a Mahindra e a Virgin, não são equipes fracas, não. Elas podem abrir vantagem, principalmente no meu modo de ver a Fórmula E, com esse Félix Rosenqvist já saindo na frente, porque ele fez um final de temporada passar, lembra que elogiei pra caramba. Né? O Bird você não pode apostar contra o Bird, né? Você não pode falar assim, o Bird não é isso. Ele é isso e ele largando bem, ele tem tudo para crescer, né? Então, assim, tem esses dois pilotos aí, eles têm grandes chances aí de começarem a se desenvolver bem aí pelo campeonato, mas o Rosenqvist, pelo que a gente viu até na prova 1, né, se não tiver problema, ele também consegue disputar na frente. Esses dois aí tem grandes possibilidades. O Verne, eu tenho minhas dúvidas, mas o eu acho o Bird... Não, é forte. O Verne é um desses caras que merecia brigar pelo... A Bárbara, vamos deixar a Bárbara falar. Ela vai falar, mas para fechar, o Verne, ele tem aquela coisa desde a época da World Series que começa a incomodar já. Um bom piloto. Ele era rapidíssimo na World Series? Você não gostava dele na World Series? Não, era ótimo. É exatamente por isso. Ele é aquele, talvez, você falou do Leclerc. Eu via no Verne um pouco do 880. E acabou na Fórmula 1 ele sendo assim talvez até limado um pouco antes. Eu vou trazer esse exemplo da Fórmula 1, vou aguentar. Nós questionamos aqui no café o Ricardo ser promovido ao invés dele. Me lembro que nós questionamos aqui no café o Ricardo ser promovido ao invés dele. Me lembro disso, cara. Por exemplo, o Daniel Kvyat teve mais chances na Red Bull que o Verne. Porque o Vettel, né, surpreendeu o mundo. Mas a Bárbara, eu acho que eu sei de quem a Bárbara vai falar. Eu quero ouvir o que ela vai. Eu acho que eu sei qual piloto que ela vai citar. Ela vai citar mais um aqui nessa conversa. E não tá tão ruim, hein? Não, eu ia citar duas coisas interessantes que a gente já falou, né? Que o Bird, mesmo com a punição, ele conseguiu aí vencer a corrida e contando muito com a competência, porque se ele não ultrapassasse também, de nada ia adiantar. E até te passei um link, Campos, viu? Que tem os highlights da corrida e já tá no momento da ultrapassagem, tá? Pra você assistir. Que aqui a gente faz o trabalho completo. Se tiver as ultrapassagens que merecem não serem desvalorizadas, como a imprensa brasileira muitas vezes o faz, vai pro Twitter. E o Rosenqvist também, né? Que acabou sendo meio que uma situação divina ali. Tinha uma decepção o Rosenqvist. Então, é meio que ele teve um azar e uma sorte, né? Porque ele acabou rodando ali, deu a oportunidade do Mortara dominar a corrida inteirinha, parecia sério, Fórmula 1. Porque eu falei assim, gente, esse cara tá aí na frente, não vai sair nunca mais. Pô, mandando super bem, né? Tá
começando o campeonato com o pé mais que direito, vai vencer, vai fazer tudo certinho, e aí de repente no final da corrida ele roda, e eu falei, não pode ser. E o Abt leva a prova, não leva, e no fim das contas quem vence, né? Você que viste. Então foi muito assim, divino, e uma pena pro Mortara, gente. Eu fiquei muito triste assim com a rodada, eu falei, não acredito que isso aconteceu. Mas ele foi um pouquinho aí com sede ao pote, porque ele falou que queria tentar fazer a volta mais rápida também da prova, e acabou não conseguindo assim segurar os freios e tudo mais. Então fica a lição, né, gente? Às vezes vale a pena ser um pouquinho cauteloso, mas ficar com a sua vitória, do que você tentar fazer a volta rápida também. Então essa é a dica de hoje aqui no meu programa. Não. Eu só vou discordar do divino. Pra mim não teve nada de divino. Foi engraçado, teve sim. Méritos e defeitos. Sim. Teve méritos e falhas. Porque daqui a pouco a gente fica igual jogador de futebol, que acha que o gol foi Deus que quis que eu fizesse o gol, que eu fosse campeão. Cuidado. Não, foi só uma situação curiosa, porque ele tava ali na ponta, aí se deu mal, e aí no fim das contas voltou pra ele, claro, contando com os imprevistos e circunstâncias aí dos outros competidores, né? Não foi, olha, era pra eu estar aqui, né? Coloca questão de sorte, Babi, acho que é melhor. Mas não foi sorte, porque ele trabalhou pra conseguir pegar aquela vantagem no Não, a do Mortara, sim, teve a sorte porque o Mortara rodou. O restante, até ele chegar ali, aí ele teve competência, mas também teve a sua falha, né? A sua porção de falha. Esse conceito de sorte, eu acho que daria um programa pra gente definir o que é. Eu acho que o cara errou, não é sorte do outro. Você tá brigando. Quem tem competência se mantém na pista. O outro foi pior, teve menos braço. É o caso do Mortara, que eu acho o Mortara tô brincando aqui que o Rosenqvist foi uma decepção, claro, porque ele ganhou a corrida, mas me decepcionou sim, porque eu não esperava dele aquele erro que jogava a corrida fora na primeira curva. Eu achava que o Rosenqvist já estava em outro estágio, né, que talvez ele não esteja, porque na primeira curva ali foi uma coisa de, né, meu Deus, né? E depois, claro, ele teve o mérito. Agora, o Mortara, esse sim eu já coloco como uma decepção de carreira. Apesar de ter feito um ano muito bom na DTM, né, o Ocon já ensinou que DTM não dá para servir como parâmetro para tudo, mas acho um cara que poderia ter sido muito mais no automobilismo. Talvez esse comentário que você fez pro Verne, eu faço pro Mortara, porque o Verne mostrou, para minha opinião, provas muito eficientes, rendimento na Toro Rosso, mesmo não estando lá na frente, conseguia fazer ótimas corridas. O Mortara, eu começo a achar que vai terminar como aquele piloto que poderia ter sido e não foi. Posso estar sendo prematuro aqui, ele tem um campeonato inteiro, a Venturi parece que vai bem esse ano, tomara, né, porque é uma equipe que se arrastava em outras temporadas. Se arrastava assim, né, era mais o fundo do pelotão. Esse ano parece que vem com mais força, até porque o Eng, né, andou bem também nos treinos, o Engel, né? Então ele pode me calar, mas piloto que tem certos pilotos que não jogam fora certas oportunidades. E tomara que o Mortara consiga. Ele tá bem no campeonato, né? No momento ele é o quarto. Tomara que ele consiga manter isso aí e surpreender, porque é um cara que tem braço, ele tem braço. Bom, então vamos passar a classificação e finalizar, né, esse bloco da Fórmula E com Sam Bird, após 2 corridas liderando aí, 35 pontos, já que o Daniel Abt teve a punição, senão o Abt seria o primeiro, e o Abt com isso caiu para 8ª, hein? Olha só o prejuízo. Jean-Eric Vergne em segundo, 33, Rosenqvist 29, Eduardo Mortara 24, empatados na 5ª posição, Mitch Evans e Nick Heidfeld, né? E o Nelson Piquet vem logo atrás, em 7º com 12 pontos. Como foi mencionado, Lucas de Grassi não tem nenhum ponto. O ponto em questão dos dois que foram mencionados, de Grassi e Buemi, né? Tá com o Buemi que tá lá bem abaixo ainda, mas... Sofreu, né? Impressionante como sofreu o final de semana inteiro, né? É por isso que eu falo assim, claro que é a primeira prova, mas a performance na pista não é aquela da injustiça, quebrou, ainda vamos ver, não é. A performance na pista foi caótica. Então, né, eu acho que Bird e Vergne, né, misturei o nome dos dois aqui. Eu acho que esses dois, eles têm, pela regularidade que já apresentaram nas carreiras, pela técnica, são 2 nomes que vão. Agora vai ter gente que vai se juntar a eles. Eu acho que o próprio Buemi e o de Grassi, eles podem se juntar. E já ter começado atrás é muito bom para o campeonato, porque a grande falha do Bird é sempre começar mal.
O Burt sempre peca nos resultados no começo e termina ano bem. Termina ano ganhando. Praticamente todos os anos da Fórmula. Aliás, ele ganhou corrida em todos os anos, né? Não podemos deixar de colocar isso. O Burt ganhou corrida em todos os anos da Fórmula E. Só que ele começa o ano muito mal. Então, ele começando o ano bem dessa vez, a gente pode ter uma briga tripla, quádrupla, sei lá. O equilíbrio da categoria indica isso. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vai ter etapa daqui a 40 dias no Marrocos, aquele circuito que não tem arquibancada. Me irrita isso. É verdade? Eu não tinha reparado isso ano passado. Ele não tem arquibancada? Não tem. Ou seja, o cidadão marroquino não tem chance de assistir. Porque você imagina quem é que, na verdade, banca a Fórmula E lá no Marrocos, né? Naquela área que era para ser um circuito de Fórmula 1, né? A famosa história que o Marrocos queria, porque queria sediar uma prova de Fórmula 1, acabou sediando por vários anos WTCC, outras categorias de apoio ao WTCC foram lá, e agora tem a Fórmula E, num pedaço ali do país. Eu vou reparar, hein, Ron? Eu vou reparar isso esse ano. Tomara que tenha sido talvez às pressas no ano passado. Vou reparar. Será que não vai ter uma arquibancada? Porque o hábito de príncipes e reis, nesses casos, é dar ao povo o chamado circo, né? Bom, então ele fazer uma coisa dessa, por mais que tenha os interesses ecológicos, não colocar ali um espaço para o povo assistir, ele está perdendo uma oportunidade de se legitimar, que é o que esses caras gostam de fazer sempre. Vou reparar. Vamos esperar isso para esse ano. Vamos ver se teremos muita gente em volta ou quase nada. Então, fica aqui esse bloco da Fórmula E. Esse é o segundo bloco do Café com Velocidade. Como eu já falei no início, você pode voltar ao bloco 1 e ouvir a respeito sobre Fórmula 1, as notícias que marcaram esse período após o término da temporada 2017. Por hoje é só. Eu me despeço em nome de Bárbara Franzin, em nome de Fábio Campos. Eu agradeço a todos vocês que ouviram até o final do programa. Mandem suas impressões para cafécomvelocidade@gmail.com e espalhe o novo endereço do Café com Velocidade, www.cafécomvelocidade.com.br. Diga, Fábio Campos. Só para lembrar o que eu lembrei no começo, para quem não ouviu o bloco da Fórmula 1. Vem aí o especial, nosso encerramento do campeonato, com um especial pautado e criado e dirigido todo pelo Leandro JF. Vai fazer as perguntas para nós vamos estar aqui para responder o que ele perguntar. Eu não faço a menor ideia dessa pauta, o que ele vai perguntar, o que ele não vai perguntar, que tipo de pergunta, mas o programa está confirmado, gravação nessa semana, e na semana que vem, se eu não estiver enganado, já sai o programa prontinho para todo mundo ouvir. Então, vem aí o especial do JF. Aguardem. É isso, gente. Um abraço e tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.